Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Louvado seja Deus, porque o laço se quebrou, nós escapamos e estamos aqui em mais uma live para juntos falarmos do amor de Jesus e compartilharmos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É motivo de alegria. Quero mandar um beijo pro meu primo Quinho, que atualmente está em Vitória da Conquista, Bahia. Nós estávamos conversando agora há pouco. Deus abençoe Quinho, Danilo e sua esposa, seus filhos, que também são meus primos. Deus abençoe essa família de Deus. Amém? Deus abençoe toda a família Ferraz, minha família de parte de pai. Deus abençoe também a família Borges, que é a minha família de parte de mãe. Amém? Todos no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a invocação da presença de Deus, vamos invocar a presença santa do Senhor nessa noite, agradecendo desde já por tudo quanto o Senhor nos tem feito e pedindo que Ele venha estar conosco, nos enchendo, nos capacitando, nos agraciando do Teu Espírito Santo, amém? Vamos orar nessa hora. Sejam bem-vindos aqueles que já estão presentes. E vamos clamar, vamos pedir. Em nome de Jesus, amém? João, aí o playback de Estevão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, ó Pai, em Tua presença nós estamos. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, clamando, adorando, invocando, meu Pai, a Tua santa e gloriosa presença. Ó Pai, porque Tu és digno de glórias, Tu és digno de honra, ó Pai querido, Pai santo. Ó Pai, nessa hora vai repreendendo toda afronta de Satanás, Senhor. Vai repreendendo agora toda oposição à Tua palavra. Vai repreendendo todo levante agora, meu Pai querido, porque, meu Pai, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ó Pai querido e amado, ó Pai santo, ó Deus de vitória, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, ó Pai, pertence a Ti. Ó Deus, nessa hora eu quero apresentar algumas pessoas em oração, ó Pai. Eu te apresento a vida do meu tio César, ó Pai, que vai estar fazendo uma cirurgia por esses dias. Meu Pai, que desde já a Tua mão esteja estendida, que os médicos, meu Pai, já estejam, meu Pai, ó Pai querido, abençoados e supervisionados pelo Senhor. Ó Pai, nessa hora, meu Pai, vai tomando também a sua esposa Kátia. Meu Deus, vai abençoando a vida do meu Pai, Senhor, Celimário, juntamente com a sua esposa Lina. Meu Pai, vai abençoando, ó Pai querido, em nome de Jesus, a vida de Cezinha, meu Pai, meu primo, ó Pai, vai abençoando, vai visitando, ó Pai, vai abençoando a vida do meu tio Maurito, ó Pai querido, ficou de estar conosco nessa noite. Meu Deus, vai abençoando, ó Pai, toda a família Ferraz em Tuas mãos, ó Pai, vai tomando a vida do meu primo Quinho, meu Pai, a sua família, os seus filhos, vai cobrindo com Teu sangue, vai escondendo no oculto do Teu pavilhão. Ó Pai querido, nós te clamamos, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, nós te rogamos aqui agora a Tua bênção e a Tua vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, vai tomando tudo que será feito nessa noite, que nós diminuamos, o Senhor venha crescer, ó Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós temos essa plena consciência, ó Pai querido, que o Senhor é necessário, o Senhor é imprescindível em nosso meio, ó Pai. Vai abençoando a Ana Paula de Açu, meu Pai. Vai prosperando o seu negócio e que ela sempre venha dar ao Senhor a primícia, a primeira parte, ó Pai amado. Ó Deus querido, ó Pai santo, nós te louvamos nessa hora. Vai repreendendo todo efeito, meu Pai, maligno dessa pandemia, meu Pai. Vai abreviando, meu Pai. Embora saibamos que isso pertence, meu Pai, aos sinais do fim, ó Pai. Mas vai tendo misericórdia das famílias.
vai trazendo avivamento sobre o Brasil, vai visitando a nossa nação. Ó Pai querido, eu te clamo pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, capacita esse homem, derrama da sabedoria que só o Espírito pode derramar, a sua esposa, a sua família, dá livramento a este homem, meu Pai, de todo mal. Eu profetizo, nós profetizamos que toda a ferramenta preparada contra o nosso presidente, ó Pai, não vai prosperar, Senhor, e o Senhor vai abençoar, meu Pai. Meu Pai, o seu período de governo, o Senhor vai abençoar, meu Pai, as obras das mãos deste homem, ó Pai querido. Desperta intercessores, ó Pai, pela vida deste homem, deste governante, ó Pai amado. Nós te clamamos pelos que estão em eminência, nós te clamamos por Brasília, nós te clamamos pelo poder executivo, legislativo e judiciário, nós te clamamos para que o Senhor mude a história da nossa nação, nós te clamamos, ó Pai, visita também a Venezuela, meu Pai, que está passando por um período de grande dificuldade, de tribulações. Muitos têm sofrido por estar longe da sua pátria, meu Pai. Ó Pai, assim como o teu povo teve que ficar exilado, meu Pai, em outros lugares, em outras nações, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor console a todos os venezuelanos, ó Pai, e que o Senhor restaure a nação da Venezuela, que o Senhor restaure, meu Pai, porque aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, vive. Então, se o povo da Venezuela clamar, se o povo do Brasil interceder por eles, eu creio que o Senhor vai dar vitória. Meu Pai, nós te pedimos, ó Pai querido, meu Pai, desde já visita o povo de Salvador, meu Pai, visita o povo do Cabula, o povo da Cidade Nova, visita, meu Pai, o povo de Açu, visita, meu Pai, meu Pai, o povo de Itambé, o povo de Vitória da Conquista, o povo de Feira de Santana, visita, meu Pai, em nome de Jesus, o povo de Chapecó, visita, ó Pai querido, os 4 cantos do Brasil, visita as nações da terra, Pai querido, Pai amado, esse é o teu tempo, essa é a tua hora, vai, meu Pai, arrebatando aqueles que são seus, nessa última hora, meu Pai, dá o livramento, Senhor, opera grandes milagres, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos interceder. E Deus certamente estará nos dando toda sorte de livramentos. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa hora. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 127 da nossa harpa cristã. Enquanto os irmãos vão adentrando, enquanto os irmãos vão chegando, vamos aí, aleluia, louvar o nosso hino 127, logo após a nossa irmãzinha, a nossa missionarinha Esther, vai estar com a oportunidade de louvar o hino ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança
pressa de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém, irmãos? Quem gosta de ouvir a voz de Deus? É bom, né, irmãos? Quando Deus fala, tudo se resolve. Quando Deus fala, a tempestade se acalma. Beijo, Nívia. Bênção de Deus. Tu é vaso. E Deus vai completar a obra que Ele começou sobre a tua vida. Deus abençoe a Assembleia de Deus Cristo Rei. É isso? Chapecó. Deus abençoe. 3 Estrelas. Deus abençoe os irmãos que estão aí presentes. Glória a Deus. Irmã Lu. Cidade Nova. Ô, glória. Deus abençoe, Lu. Bênção de Deus. Saudade daquele círculo de oração nosso. Manda um beijo para todas as irmãs aí do círculo de oração. Eu recebi muitas orações dessas mulheres de Deus. Oramos juntas durante alguns anos aí em Cidade Nova, Salvador, Bahia. Um beijo para todas aí em nome de Jesus. É uma alegria, é um privilégio muito grande. Louvado seja Deus reencontrar os irmãos, amém? Fica aí conosco, se possível. Já vou chamar a Estezinha para estar louvando, que os irmãos sentiram falta dela na última live. Então hoje ela se preparou para poder vir louvar ao Senhor, amém? Só um minutinho, que ela já vem. A paz do Senhor, que eu tenho um louvor muito especial para o nosso Deus, né? Mas antes, minha mãe saiu para colocar ali o playback. Já vai começar. Glória a Deus. Em céu, nada pesquei. Parecia mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Sem forças, desanimado. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare se Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e chegou a te honrar. Pede que Ele te entregou e volte para o lar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Fim de largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Filho, eu vou te honrar. Profetiza a bênção sobre a vida. Quem quer bênção vai pra sua casa. O quê? Isso. Esqueci. Papai tá sem. Vai começar ainda. Amém? Amém, Tatiana? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Quem mandou largar a rede, né? A mensagem desse hino é forte. Falar sobre nós voltarmos ao lugar onde nós fomos derrotados, para que Deus venha nos dar vitória, para que Deus venha nos honrar. Amém? Ela se emocionou aqui na frente dos irmãos, né? Glória a Deus. Mas Deus abençoe a nossa missionaria Esté, que Deus continue capacitando para louvar o nome do Senhor. Nossa irmã Maiane, acho que está aí presente. Deus abençoe, seja bem-vinda. Nossa irmã Juliana, de lá de Açu, bênção. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, é um prazer ter vocês aqui. Amém? Então, amados, vamos adentrar na palavra sem mais delongas, né? Vamos meditar naquilo que Deus colocar nos nossos corações e que possamos ser edificados nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar, amados irmãos. Bendito seja Deus. O livro de João. Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Amém, irmã Ju. Deus abençoe. Manda um beijo para todos de Açu. Amém? Amados, aleluia. Vamos aqui. João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A mulher de Samaria. Vamos atentar aqui para a mulher de Samaria. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, não se dão. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém?
Aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que eu beber da água que eu lhe der não terá sede, porque será nele gerada uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? A irmã Juliana está falando aqui. Glória a Deus. Estamos em São Paulo. Deus abençoe essa caminhada, irmã. Amém? Queridos, nós estamos aqui diante dessa passagem, essa palavra maravilhosa, que eu batizei ela, eu particularmente, batizei essa passagem da mulher de Samaria, em João capítulo 4, como uma aula de evangelismo. Se você deseja aprender a evangelizar, se você deseja aprender com o maior dos mestres, que é Jesus, leia essa passagem com atenção, que você vai se aperfeiçoar muito como um evangelista, como um pregador, como uma pregadora da palavra, porque Jesus, ele ensina como ninguém, ele aborda como ninguém. Então nós precisamos extrair aulas de Jesus Cristo para o nosso ministério. Nós somos os alunos e ele é o melhor dos professores. Amém, irmãos? Então, observa aqui a situação. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ali quando começou ali a competição, se especulando quem batizava mais discípulos, se João Batista, que antecedeu Jesus e era seu primo, ou Jesus. Jesus não gosta desse tipo de competitividade que acontece muitas vezes na igreja. Paz do Senhor, missionária Liz Dondoni, bênção. Seja bem-vinda, minha amada. Fica aqui conosco. Então, amados, a mulher de Samaria, aleluia, ou melhor dizendo, Jesus, ele não aceita esse tipo de competições, porque o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele não quer superar o seu irmão. Ele não quer pregar mais do que o seu irmão. Ele não quer cantar mais do que o seu irmão. Ele quer se auto-superar. A missionária Priscila de hoje tem que superar a Priscila de ontem. A Juliana de hoje tem que superar a Juliana de ontem. A missionária Liz de hoje tem que superar a missionária Liz de ontem. Então nós temos que superar os nossos próprios limites e não ficar competindo entre nós, até porque nós somos um corpo. Então Jesus, tendo ciência disso, Jesus não entra nesse tipo de competiçãozinha, se quem batizava mais era ele ou se era João. Ele não entra nesse tipo de coisa. Então quando ele soube que estava havendo essa conversa de quem batizava mais discípulos, aleluia, a Bíblia diz que ele deixa a Judeia. Ele sai desse meio, ele sai desse negócio de competição, porque isso, irmãos, é doença para a nossa alma. Isso enferma a nossa vida espiritual. Nunca deixe a competição adentrar a sua vida, porque isso é obra da carne. Então, amados e queridos, a Bíblia vai dizer que ele toma uma decisão de sair da Judeia e retira-se outra vez para Galileia. Ele volta para Galileia. Só que a Bíblia vai dizer que era necessário a ele passar por Samaria. Mas o interessante é que, segundo historiadores, ninguém passava por Samaria para chegar a Galileia. Os judeus, eles tinham outro caminho que não Samaria. Porque os judeus, por não se darem com os samaritanos, eles sempre evitavam a cidade samaritana. Eles sempre evitavam Samaria. Louvado seja Deus. Então, havia outro caminho mais comum para um judeu passar. Então isso me intrigou. Por que Jesus passou justamente pela cidade que os judeus evitam, sendo Jesus judeu? E eu já começo a te responder dizendo porque havia uma alma à espera de Jesus naquele lugar. Havia uma alma que precisava de um milagre naquele lugar. E Deus, amados, a palavra de Deus nos ensina que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Jesus é capaz de dar a volta ao mundo por uma alma. Jesus é capaz de ir no Japão por uma alma. Jesus é capaz de ir na China por uma alma. Jesus é capaz de enviar um missionário, querido, por uma alma em uma outra nação. Porque uma alma para Deus, ela é valiosa. Não importa se é rica, não importa se é pobre, não importa a sua cor, não importa a sua raça. Uma alma para Deus, ela vale mais do que o mundo inteiro. E assim como Jesus ama uma alma, eu e você tem que se sacrificar, ainda que seja por uma alma. Charamandacaço. As irmãs que estão aí, irmã Liz, que também é pregadora do Evangelho missionária. Quantas vezes Deus nos manda, ao mesmo tempo que nos manda para lugares cheios, tem dias que a gente vai pregar para poucas pessoas. Porque uma alma que seja, irmã, salva, a gente está na bênção. Ainda que uma só alma seja cansada no nosso sermão, nós ganhamos a nossa noite. É nisso que a gente tem que pensar.
Eu me lembro de um pregador, um homem de Deus em Salvador, da igreja Pentecostal Deus é Amor. E ele pregava para 5 pessoas, irmãos, da mesma alegria quando a gente prega para uma multidão. E isso eu aprendi com esse homem de Deus. Que coisa linda, irmãos. É você ter o mesmo vigor para uma alma que você tem para uma multidão de almas. Quantos pregadores queridos que só conseguem se animar quando vê multidões. Só consegue se inspirar na graça quando vê as multidões. Mas por uma alma ele não quer se sacrificar. E Jesus não, querido. Jesus, ele passa ravacharamandai. Por onde ele seria criticado. Por onde ele seria muitas vezes apontado, mas ele passa porque havia uma alma que precisava dele. Passe por onde Deus está mandando. Passe por onde tem alguém precisando de você. Passe na casa de quem está enfermo. Passe na casa daquele familiar. Passe na casa daquele que está necessitando da sua ajuda espiritual, ou material, ou qualquer que seja, querido. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passa. Louvado seja Deus. E quando ele passa, ele já tinha um encontro marcado. Aleluia, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que você fosse naquela igreja, antes que fosse aquele homem pegar na tua casa, Deus já tinha marcado um encontro contigo antes da fundação do mundo, um encontro comigo, um encontro contigo. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Jesus já sabia que haveria uma mulher que chegaria naquele determinado poço, e a Bíblia diz que ele vai ali ao poço, irmãos. A Bíblia diz que ele vai ali ao poço que era chamado de fonte de Jacó. Aleluia. Que Jacó deixara esse poço para o povo. E ali, amados, a Bíblia vai dizer que ela vai a esse poço. E Jesus, cansado da viagem, ele assenta-se. Aleluia. Por volta do meio-dia. Jesus chegou primeiro que a mulher. E tem um hino que a gente gosta, né, Liz? Lá em Salvador. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando essa mulher chegou, Jesus já estava. Quando essa mulher chegou, Jesus já estava no poço esperando por ela. Ei, Deus tem encontro marcado contigo, crente. Deus tem encontro marcado contigo, mulher. Deus tem encontro marcado contigo, homem. Deus já estava ali esperando. E ele já sabia que ela vinha por volta do meio-dia. Porque a minha Bíblia diz que Deus é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está presente em todos os lugares e onisciente, ele sabe tudo. E ele sabia que aquela mulher viria no horário que costumava vir, horário de meio-dia. E por que, amados irmãos, essa mulher vinha meio-dia tirar água da fonte, queridos? Quem já foi em zona rural, quem tem experiência com poço, vai me entender e vai analisar que ninguém gosta de ir tirar água. Nenhuma família, nenhuma mulher, nenhuma dona de casa gosta de tirar água nesse horário, querido. Porque é o horário mais escaldante do sol. É o horário mais forte do sol. É o pico do sol, é meio-dia. Então, sendo inteligentes que somos, nós evitamos esse horário. Nós vamos geralmente no final da tarde. Nós vamos geralmente no início da manhã. Da mesma forma, quando se vai no rio lavar roupa, para quem mora nessas regiões. Então, amados, essa mulher, ela vai num horário atípico. Ela vai num horário estranho. Que se Jesus não fosse Deus, ele nem saberia como encontrar essa mulher em uma hora tão improvável. Mas Jesus, conhecedor de tudo, ele vai. E porque essa mulher, queridos, ia nesse horário? Porque ela queria evitar a multidão. Porque essa mulher tinha uma pendência na sua vida. Porque essa mulher era discriminada por uma pendência na sua vida. E quando nós estamos sendo, irmãos, discriminados, nós evitamos o convívio social. Quando nós percebemos que nós vamos a um ambiente que as pessoas não nos aceitam. Quando nós sabemos que nós vamos a um ambiente onde as pessoas não se agradam de nós, nós procuramos evitar aquela multidão. Nós procuramos evitar aquele ajuntamento. E não era diferente com essa mulher. Para não se aborrecer, para não ser humilhada, para não ser discriminada, querido. Ela evitava estar no poço, no horário que as outras mulheres estavam. Porque toda discriminação machuca. Todo tipo de discriminação é triste. Todo tipo de discriminação, seja de que origem for. Discriminar as pessoas porque a pessoa tem uma deficiência física. Discriminar as pessoas por causa da sua cor, da sua raça. Discriminar as pessoas por causa da sua condição social. Discriminar as pessoas por causa da sua profissão. Todo tipo de discriminação é diabólico e maléfico.
Porque toda espécie de preconceito é diabólica. Porque como o próprio nome já diz, o preconceito, você está fazendo um conceito antes de conhecer. Você está fazendo um conceito antes de entender. Então, antes de você julgar algo, um grupo, uma etnia, conheça, analise, tenha a sua experiência. Jesus não era dado a preconceitos. Jesus não era dado a fazer estereótipo das pessoas. Jesus não era dado a esse tipo de comportamento. E quantas vezes nós estamos deixando esse tipo de comportamento adentrar nas nossas vidas, até mesmo nas igrejas. Nós precisamos, irmãos, deixar toda espécie de preconceito de lado. Porque a Bíblia diz que Deus veio buscar um povo de toda raça, língua, povo e nação. Então, se Deus escolheu gente de toda a etnia, se Deus escolheu gente de toda a formação, seja bem-vindo, Mega. Se Deus escolheu, quem somos nós para discriminarmos as pessoas por qualquer motivo que seja? Toda pessoa merece amor, toda pessoa merece respeito, toda pessoa merece a nossa consideração, seja ela de que origem for, seja ela de que etnia for, seja ela de que raça ela for, seja ela de todo ambiente que ela for, toda pessoa merece oportunidade. Ô, Glória! Manda um beijo para Rogério, Deus abençoe. Povo do Colina, amo vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus. É bênção, viu? Eita, Jesus, é o povo do Colina. Então, amados, Jesus não era dado a discriminar pessoas. Jesus era dado a atrair pessoas. Jesus gostava de estar com pessoas. Jesus gostava de culturas diversas. Jesus amava as pessoas independente. Então, ele vai até esse poço se encontrar com essa mulher tão discriminada pela sociedade. E nós vamos entender por que ela era discriminada. Então, amados, a Bíblia vai dizer que ele vai por volta de meio-dia ao poço. Essa mulher evitava o convívio social para não ser humilhada mais uma vez. Então, Jesus chega para ela. Olha a aula de evangelismo. O Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está acima de tudo e de todos. Irmãos, eu fico impressionada com a simplicidade de Jesus. Eu sou simplesmente fã da simplicidade de Jesus. Porque nós vemos alguém na nossa terra, por ser um juiz, por ser um desembargador, por estar em uma posição de honra, às vezes despreza tanto o seu próximo. E eu tô vendo alguém aqui que é um Deus acostumado ao céu, acostumado aos anjos, acostumado ao ouro, porque o céu é rua de ouro. E de repente vem esse Deus à terra e ele se senta na beira do poço com uma simples mulher. Para uma única mulher ele vai pregar, queridos. Ele não está atrás das multidões. A uma única mulher ele chega para ela e diz: dá-me de beber. Jesus bate um papo. Jesus puxa um papo como a gente puxa um papo no banco. Nasce Mega, tá no banco, já tá chato esperar, a gente puxa papo com alguém para não bater fadiga, como diz Esther aqui, minha filha. Então a gente não ficar desmotivada, a gente puxa um papo, tá na fila do supermercado, a gente puxa um papo. Isso é costume, é costumeiro do nosso dia a dia. A gente bater um papo com pessoas, conhecer pessoas em determinado ambiente. E Jesus, ele tá ali e diz: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Olha, Roger, Deus abençoe, Roger. Então Jesus diz: dá-me de beber. E aquela mulher presa, irmãos, ao preconceito. Essa mulher com sua mente já formada a respeito dos judeus. Essa mulher que já estava acostumada com essa situação. Ela chega para ele e diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Olha o preconceito querendo separar. Olha o histórico de humilhação dessa mulher querendo gerar divisão entre ela e Jesus. Olha o instinto de defesa dessa mulher querendo já se apartar de Jesus para não ser humilhada mais uma vez. Então ela olha para Jesus e diz: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Por que, irmãos, os judeus discriminavam os samaritanos? Porque os samaritanos eram miscigenados com outros povos. Os judeus foram um povo, glória a Deus. Amém, amigo. Deus abençoe, Roger. Jesus, os judeus, eles preservavam muito a lei mosaica. Os judeus, de uma maneira geral, a região do sul, né? Porque as tribos de Israel, as 12 tribos foram divididas, né? Então, uma parte ficou
o Reino do Sul e uma parte ficou o Reino do Norte, o Reino do Sul se manteve mais intacto, que é o considerado judeu atual. Já o samaritano, ele é considerado um judeu, porém miscigenado, que se misturou, que se casou com mulheres pagãs, com mulheres que a Bíblia chama de mulheres estranhas. Então, o judeu ortodoxo, o judeu mais convicto, o judeu que evitou a mistura, ele discrimina o samaritano, apesar de serem ali parentes, apesar de terem ali parentesco. Então, por isso, havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Mas Jesus, ele vem para quebrar protocolos. Jesus vai chegar na sua vida para quebrar protocolos. Jesus vai quebrar cauterizações que estavam na sua mente, imposições da sociedade que não tem razão de ser. Jesus vai começar a quebrar esse tipo de situação. Então, Jesus vem para quebrar esse preconceito com essa mulher. E ele chega, mas como um judeu diferente. Jesus chega como um judeu que quebra protocolo. Jesus chega como um judeu que ama. Jesus chega como um judeu que coloca o amor acima da doutrina, acima da lei. O amor, porque quem ama cumpre a lei. Se você ama, você cumpre a palavra. Porque os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama, você cumpre. Então, a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que ela já vem com essa resistência a Jesus, por achar que Jesus iria humilhá-la como todo judeu fazia. Não é assim, amados? Tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo até de água fria, né? Quando a gente já passou por situações, até na vida sentimental, às vezes aquela mulher que já sofreu com 2, 3 namorados, não deu certo, ela começa a fechar e a dizer, eu não vou ser mais feliz na minha vida sentimental. Da mesma forma, o homem já foi traído, ele acha que toda mulher vai te trair. Porque a mente cauteriza e ele não se abre para novas experiências. Ele não se abre para entender que Deus pode mudar a sua história e fazer aquela experiência diferente. Então aquela mulher resiste a Jesus, mas naquele momento Jesus quebra e diz para ela no versículo 10, mulher, se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Jesus começa a provocar essa mulher. Jesus começa a provocar nela uma curiosidade de saber com quem ela estava falando. Jesus é mestre na oratória, queridos. Jesus é mestre na arte de envolver. Então Jesus olha para ela e diz, mulher, se você soubesse com quem você está falando, se você abrir seu entendimento e souber com quem você está falando, com quem você está dialogando, glória a Deus. Então, amados, observe. Aí ela, não entendendo, por isso que eu digo que Jesus aqui dá uma aula de evangelismo. Porque quando você vai falar do amor de Jesus, querido, nem todos vão entender no primeiro momento. Nem todos vão compreender. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu choquei pessoas. Nem todos entenderam o meu chamado. Tem uns que pensam que você está ficando maluco, tem outros que pensam... É tanta especulação, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E isso lhe parece loucura. Então é necessário uma paciência nossa para poder falar do amor de Jesus e respeitar o nível de cada pessoa espiritual, a experiência espiritual que cada um teve. Às vezes você está falando com alguém que nunca ouviu falar de Jesus na vida, então como é que aquela pessoa vai, de primeiro momento, entender a sua mensagem? Então Jesus, ele tem essa paciência. Ela não estava entendendo de que água Jesus estava falando, do que ele estava falando. Então Jesus olha para ela e diz, mulher, ela diz, Senhor, tu não tens com que tirar. Ela olha para ele e diz, como você vai tirar? Porque ele estava falando de uma água viva e ela estava pensando que ele estava falando de uma água física. Ela estava falando da água do poço e Jesus estava falando com ela da água da vida. E tem horas que a gente está falando de coisas espirituais e as pessoas só estão pensando nas coisas materiais. Você está falando do céu, a pessoa está falando da terra. Você está falando de salvação eterna, a pessoa só está pensando em bênçãos materiais, carro, casa. E são coisas que Deus dá, mas a salvação é muito superior a isso ainda. Então ela vai dizer aqui, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tem essa água viva? Olha como a mente dela era tão limitada. Tu não tem com que tirar. Cadê seu cântaro? O poço é fundo. Só que aqui também tem uma revelação bíblica. Quando a gente se aproxima de Jesus, irmãos, é fato. A gente se vê como em um espelho. Porque a sociedade nos ensina, irmãos,
a maximizar os nossos acertos e esconder os nossos erros. Observe se não é assim. A gente fala muito de onde a gente acerta, de onde a gente formou, de onde a gente teve conquistas, mas nos nossos erros, a gente costuma o quê? Dar um jeito de esconder. Só que Jesus, quando ele vem na nossa vida, é como se ele colocasse um espelho e te mostra quem você realmente é. Com Jesus não tem máscara. Você se olha no espelho e se você é adúltero, você vai olhar e vai dizer, poxa, eu sou um adúltero. Eu traio a minha esposa. Eu não respeito o meu casamento. Quando você vem até Jesus, querido, você começa a ver os seus pecados. Você diz, poxa, eu sou mentirosa. Eu minto muito. Eu engano muito. Eu trapaceio muito. Você começa a se ver quem você é. Tanto os seus acertos como os seus erros. Porque com Deus não tem tapete. Com Deus ele quer que você se mostre quem você é. Você pode se despir diante de Deus. Porque Deus tem estrutura para saber quem você é. Se você, às vezes, for falar para alguém, Dona Alice, bênção, Deus abençoe, seja bem-vinda. Às vezes, Dona Alice, quando a gente vai falar para alguém dos nossos erros, nem todo mundo tem estrutura para ouvir. Não é assim, Roger? Você tá conhecendo aquela garota, sei lá, aquela moça. E às vezes você vai conhecer aquela mulher, não posso dizer garota, que a gente não é mais adolescente, né? Felizmente ou infelizmente, mas você vai conhecer aquela mulher. Talvez, Roger, você falar algum erro que você cometeu, talvez aquela mulher, naquele momento, ela não vai ter estrutura para saber essa falha sua. E vai se afastar de você. Mas Jesus não. Jesus tem estrutura para conhecer o pecado de Priscila. Jesus tem estrutura para ouvir o meu pior lado. De eu dizer para Deus, Deus, eu não estou valendo nada nessa área aqui. Então Jesus, essa mulher, espiritualmente, ela estava dizendo, Senhor, a minha situação é tão crítica. O meu poço é tão fundo. A situação da minha vida é tão séria. Será que o Senhor vai poder resolver? Então estava faltando uma fé nela para saber com quem ela estava lidando. Tem horas que o nosso poço é fundo, irmãos. Tem horas que a situação da nossa história pesa. E só ele para poder resolver. Então aqui ela vai dizer, será que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu esse poço e ele mesmo bebeu? Aí eu venho no profundo, irmãos. Essa passagem aqui é o ponto alto. Jesus olha para aquela mulher e ele vai começar a mostrar a ela que tipo de água ele estava falando. Ele vai trazer ela para o entendimento e vai dizer, mulher, quem beber dessa água, essa água física aqui que você está bebendo todo dia, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa linda. Que coisa linda. Irmãos, Jesus está dizendo, de que água você está bebendo? Irmãos, essa mulher estava todo dia bebendo da água da fonte, continuava triste, continuava discriminada pela sociedade, continuava abatida. Nada se resolvia. A vida dela eram dias normais, eram dias comuns. Como diz o Chico Buarque, né? Apesar de não ser do nosso meio, mas é uma pessoa inteligentíssima. É um artista inteligentíssimo. Ele diz, tem uma música dele que fala, todo dia ela faz tudo sempre igual. E é horrível para nós viver uma vida rotineira onde nada acontece. A gente se enfada. Então Jesus diz para ela, mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Aí eu te pergunto nessa noite, de que água você está bebendo? Irmãos, sabe o que é que eu entendo hoje? Nessa caminhada minha de 16 anos de fé. 16 anos na presença de Deus. Todos têm sede. Todos na sociedade têm sede, irmãos. Só que a diferença é onde cada um mata a sua sede. Todos têm sede. As pessoas que estão nos bares, irmãos, as pessoas que estão nos bares bebendo até cair, ele tá com sede. Ele quer sair daquela rotina. Ele trabalhou a semana inteira. Ele quer fugir daquela rotina cansativa, de chefe, de problemas. Ele tá com sede. Só que o problema é onde ele tá saciando. As pessoas que usam drogas, irmãos, a pessoa que usa droga até o ponto de ter uma overdose, ela tá com sede.
Ela quer se saciar de alguma forma. Eu fiquei muito triste, Roger e Mega, com a morte de Chorão. A gente que curtiu tanto a banda Charlie Brown Jr. Antes de eu conhecer Jesus, já fomos para show juntos, né, no Colina. Eu me lembro disso, fomos para Fenagro. E eu, mesmo na minha fé, mesmo sendo crente, eu sempre desejei a salvação desses. Sempre desejei a salvação desses. E eu fiquei muito triste em ver ele morrer daquela forma. Se eu não me engano, foi de overdose, né? E ele morreu muito desestruturado, perdeu a esposa que ele amava, que era a Grazon. Por causa dos vícios, ela não aguentou, ela teve que se separar dele. Então, ele estava tentando matar a sua sede nas drogas. Tem gente que tenta matar a sua sede com vários homens. Tem mulheres que se envolvem com vários homens, tem homens que se envolvem com várias mulheres, sendo que nada disso é necessário. Quando você ama alguém, irmãos, quando você está completo com uma mulher, você não tem necessidade de ter outras. Por mais que outras te atraiam. Viu, homens? Quando você conhecer uma mulher que realmente te complete, você não tem necessidade nenhuma de ter outras. Porque aquilo te completa. Aquilo foi a porção que Deus te deu. Da mesma forma as mulheres. Então por que as pessoas vivem, como a Bíblia diz, se prostituindo? Porque prostituição na Bíblia, irmãos, não é só a mulher que se entrega seu corpo por dinheiro. O conceito bíblico, exatamente, Meca, carência profunda. Perfeito. Muitas pessoas que estão se prostituindo, no fundo, queriam ter uma pessoa ao seu lado. Eu tive vários amigos, eu sempre tive amigos, homens, e que a gente conversava, seja em trabalho, seja onde fosse. E eles sempre diziam, né? Que, poxa, eu dizia, rapaz, toma jeito, você não aguenta ver um rabo de saia. Eu sou esse tipo de amiga. E eles me diziam, Priscila, eu tenho vontade de ter uma pessoa certa, de ter uma pessoa que eu vá gostar. Mas aquela conversa, né? Enquanto eu não acho a certa, divido com as erradas e tal. Mas no fundo, não preenche. Vamos ser sinceros? Não preenche. A noitada não preenche. As drogas não preenche. Encher a cara de cachaça não preenche. Porque no outro dia a tristeza volta dobrada. Então é isso que Jesus está dizendo. Se você beber dessa água dos homens, das mulheres, da prostituição, das drogas, você vai voltar a ter sede. Então não tem inteligência nisso. Mas se você beber da água que eu lhe der, olha o que Jesus está falando para mim e para você. Se você vier se saciar em mim, se você descobrir que eu sou fonte, alava shura mahai, se você descobrir que eu tenho água suficiente para te saciar e que a minha água é diferente, você vai jorrar para a vida eterna. Quando você começar a beber da água que eu lhe dou, você vai ter salvação, você vai ter contentamento, você vai ter alegria. Irmãos, eu digo por mim. Eu tenho uma alegria, eu sou sincera. Irmã, você não tem nenhum dia que você tá triste? Aí eu vou estar mentindo. Claro que a gente tem os nossos altos e baixos. Mas eu tenho uma alegria independente da situação. Eu acordo de manhã, irmãos, eu olho para o céu, eu já digo, bom dia, Jesus. Você entende? É isso que eu vivo hoje. Por quê? Porque ele me trouxe contentamento. Ele me trouxe alegria. Eu me lembro de uma pessoa que estava ao meu lado quando eu me converti e que essa pessoa me disse, não tenho como ser contra algo que está te fazendo tão bem, porque eu tinha depressão. Eu era uma jovem depressiva. Mega, que tá aí, Rogério, vocês me viam alegre por fora, eu adolescente. Mas havia uma tristeza profunda na minha alma que só Deus conhecia. E hoje eu não tenho mais essa dor, eu não tenho mais. Sabe? Eu entreguei no altar, eu comecei a beber de uma água diferente e essa água me trouxe alegria. E essa alegria não depende do dinheiro que eu tenho na conta. Essa alegria não depende de prostituição. Essa alegria não depende de nada externo. Existe um versículo bíblico, irmãos, que diz que o segredo da vida está dentro. Deus escondeu dentro para que só aqueles que têm olhos vejam. Você já percebeu que a verdadeira alegria vem de dentro? Você pode comprar aquele som novo que você sempre sonhou, você vai ficar alegre 2 dias. Daqui a pouco você não está nem aí para aquele som mais. Você vai comprar um carro novo, você vai ter uma alegria de 1 mês. Todo mundo vai dizer que você é o cara, que você é a mulher. Mas depois disso o carro se tornou frívolo. Uma coisa normal. Então as coisas não preenchem.
Somente Jesus pode preencher, irmãos. Eu digo a vocês por experiência própria. Só Jesus pode nos preencher verdadeiramente em todas as áreas. Você se sente feliz, você se sente contente. Existe um lugar no seu coração que é de Jesus, que é de Deus, e que eu não posso preencher, a sua mãe não pode preencher, o seu pai não pode preencher. Cada um deles tem um lugar no seu coração, é bem verdade. Mas o lugar de Deus, irmãos, se você não colocar ele, vai ficar um vazio, vai ficar um vácuo. Enquanto você não colocar ele, por mais vitória que você tenha, você vai ser sempre triste. Existe um versículo do salmista, do sábio Salomão, que ele diz: até na alegria o coração tem tristeza. Então, quem não está em Cristo, até na alegria o coração dele tem tristeza. Então, observe isso aqui, amados. Jesus está começando a se revelar para essa mulher, como está querendo se revelar para ti nessa noite. E no versículo aqui, a seguir, ele vai dizer aqui: a mulher disse: Senhor, olha como a mulher se interessou. Quem é que não quer se saciar, irmãos? Quem é que não quer ter contentamento? Quem é que não quer uma melhora? Então ela olha para Jesus e disse assim: Senhor, onde tem essa água? Dá-me dessa água, eu quero. Se o Senhor pode me saciar, se essa água é melhor do que a que eu venho buscar todo dia, eu quero. Me dá dessa água para que eu não venha mais aqui e para que eu não tenha mais sede. Para que eu não precise mais vir nesse poço. Só que Jesus, irmãos, quando a gente vem a Jesus, eu volto a te dizer, ele coloca um espelho na nossa frente. Jesus, irmãos, ele não passa a mão pela nossa cabeça dos nossos pecados, não se engane. Tem muita gente que tem um discurso lindo. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus trata os nossos pecados também. Não é porque Deus ama a Priscila que Deus vai aplaudir os meus pecados. Não é porque Deus ama a Mega que Deus vai aplaudir os pecados de Mega. Deus ama a Priscila, mas Deus odeia o pecado de Priscila. E Priscila precisa tratar esses erros. Priscila precisa ser uma pessoa melhor. Então não existe esse negócio: Deus me ama, eu sou assim. Deus me ama, eu vou continuar traindo meu marido. Deus me ama, eu vou continuar mentindo. Deus me ama. Não, irmãos. Justamente porque Deus te ama, você está capacitado a melhorar. A melhorar. Você não vai mudar em um dia, mas você vai progredir. Então ele olha aqui e diz... Ele diz assim, ó como Jesus vai tocar na ferida dela, mas com tanta classe. Jesus vai tocar no pecado dela, mas com tanto amor. Ele vai tocar no pecado dela sem acusação. Ele vai tocar no pecado dela não discriminando ela como todos faziam. Essa mulher tinha um pecado, e o pecado dessa mulher, irmãos, ela morava com uma pessoa com a qual ela não era casada. E naquela época isso era um pecado sério. As pessoas discriminavam mesmo. Via como qualquer uma. Por isso ela evitava o convívio social. Por isso ela evitava estar no poço no horário de pico, para não ver ninguém. E essa mulher já tinha tido vários homens. Se hoje a sociedade já critica, irmãos, imagine naquela época, né? Então Jesus olha para ela e diz: você quer dessa água? Bora consertar esse negócio. Vá, chama o teu marido e vem cá. Chama o teu marido e vem aqui. E essa mulher, com toda sinceridade, ela podia ter mentido, irmãos. Ela podia ter dito: meu marido tá viajando. Meu marido não tá em casa. Não vai dar para o senhor conhecer ele agora. Mas ela abre a boca e confessa. Isso aqui é confissão. A Bíblia diz que aquele que vive escondendo os seus pecados, irmãos, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e abandona aquele pecado, ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, observe que ela olha para ele e diz: eu não tenho marido. Você acha que foi fácil para ela dizer isso, irmãos? Não. Porque aqui era o objeto da sua vergonha. Aqui era objeto da situação que ela vinha sofrendo. Esse aqui era o calcanhar de Aquiles dessa mulher. Esse aqui era o seu ponto fraco. Só que quando ela percebeu que ela estava lidando com alguém diferente, ela percebeu que ela estava lidando com um homem diferente, ela olha para ele e diz: eu não tenho marido. Pronto, falei. Não tenho. Tô errada. Tô no erro. Sinceridade, irmãos. Deus amava Davi, o rei Davi, porque ele era sincero. Quando ele pecava, ele não escondia. Ele confessava. E por isso ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Então ela diz assim: falhei. Aí Jesus disse para ela: bem disseste.
Jesus gostou. Jesus disse, bem disseste, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu marido. Jesus já sabia da história toda, mas Jesus estava esperando ela falar. Você acha que Deus não sabe quem é você, irmãos? Você acha mesmo que você está escondendo alguma coisa de Deus? A minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. A minha Bíblia diz que o Senhor, ele tem 7 olhos de chama de fogo e percorre toda a terra. Não tem nada oculto. Só que ele espera que a gente tome uma iniciativa. Sabe quando você vê seu filho aprontando? Eu tenho uma filha de 6 anos. Tem horas que ela pensa que ela esconde as coisas de mim. Eu fico dando risada. Tem horas que ela pensa, vai aprontar alguma coisa, ela vem sorrateirinha, pensando que eu não tô vendo. Eu digo, minha filha, essa escola que você tá estudando, eu já fui, já voltei. Olha a minha idade, olha a sua, olha a minha experiência, olha a sua. Então, da mesma forma, Deus olha pra gente. A gente tá pensando que tá escondendo alguma coisa de Deus. E Deus olha pra nós e diz, não, filha, eu já vi tudo. Eu sei quem é você, eu sei onde você errou. Eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu levantar. Eu conheço a sua parte mais negra. Mas eu espero que você venha a mim confessar. Eu espero que você compartilhe esse problema comigo. Deus quer ser seu pai. Deus quer ser seu amigo. Agora isso depende de você. A gente conta para tantas pessoas às vezes e não conta para quem pode nos ajudar a resolver. Então a Bíblia vai dizer, amados, que Jesus revela para ela. Quando ela confessa, Jesus diz, eu já sabia que você teve 5 maridos e o que você tem hoje não tem seu marido. Sua vida emocional está desregulada. Você não está bem. Você está se saciando em águas errôneas. Talvez esse homem que estava com ela fosse até marido de outra mulher. Mas Jesus em nenhum momento desprezou essa mulher. Jesus queria trazê-la. Jesus queria restaurá-la. Então observe essa mulher, toma um susto. E diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Versículo 19. Vejo que tu és profeta. Ela descobriu que ela estava falando com alguém que sabia a vida dela toda. Que tinha um raio-x dela. Então, ela começa a vir com outro dogma. A mulher tinha outro dogma na mente. Ela diz, Senhor, nossos pais adoravam no monte. Vós dizem que deve adorar em Jerusalém. Onde é realmente que se deve adorar? Ela estava cheia de dogmas. Porque os samaritanos adoravam no monte e o povo judeu, que se sentia superior, adorava em Jerusalém. Então ela dizia, onde é que eu devo adorar? Porque ela queria se corrigir. Quando ela percebeu que ela estava errada, ela queria se corrigir. Então ela diz, onde é que eu vou adorar? É na igreja? É ali? Onde é? E não é assim, irmãos. Às vezes a gente fala do amor de Jesus. Eu tive alguns amigos que quando eu falo do amor de Jesus, eles se interessam, eles querem. Tem uma sede, mas diz assim, mas se eu me converter eu não vou poder mais isso. Eu não vou poder mais aquilo. Eu não vou poder mais aquilo. Gente, esqueça isso. Servir a Jesus é muito mais do que isso. Do que um conjunto de não podes. Servir a Jesus, aceitar Jesus é, Senhor, eu quero ser seu aprendiz. Eu quero caminhar contigo. Eu tenho um monte de erros, eu tenho um monte de falhas, eu tenho vícios terríveis. E ele está dizendo, venha como você está. Vinde a mim como estás. Se você tem um vício que ele não quer, ele vai tirar. Se você tem um hábito que ele não gosta, ele vai tirar. Então, todo pecado que você possa ter hoje ou cometer hoje, não pode te afastar de Deus se você não quiser. Se você, apesar dos seus pecados, você tomar uma atitude de fé e dizer, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero te confessar como meu Salvador, eu quero ter uma amizade contigo, eu quero parar de ficar adorando um monte de deuses que não fazem nada por mim, eu quero parar de ficar adorando um monte de coisa, eu quero ter o Senhor como centro da minha vida. Você pode fazer isso até em casa. Claro que a igreja é importante para que você se desenvolva com outros irmãos, para que você tenha congregação, para que você tenha unidade. Isso é imprescindível para a fé. Mas você pode também se relacionar com Deus, orar ao Senhor, sim, na sua casa. Então, muitas vezes as pessoas se prendem de vir até Jesus porque acha impossível servir a Ele como Ele quer, ou porque acha, não, porque eu vou ter que vestir saia, porque eu vou ter que, não posso usar, não posso botar brinco, porque eu não posso... Não, tira esses dogmas da sua vida. Venha como você está e deixe Deus fazer. Como essa mulher veio. Mas só que ela ainda tinha dogmas. Aí Jesus disse a ela, mulher, eu vou te responder uma coisa. Pode crer que a hora vem, que não é nem no monte, nem em Jerusalém que você vai adorar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta você estar dentro da igreja, mas seu coração está lá fora. Mas às vezes você está em casa, mas seu coração está em Deus. Você zela, você entra em comunhão, você agradece pela refeição, você agradece por uma conquista, você é fiel a Ele, você ajuda o seu próximo. Dona Alice, Deus te abençoe. Quantas vezes Dona Alice já me ajudou? Eu sou muito grata. Dona Alice é uma mulher que tem boas obras. Embora as obras só não salvam. O que vai salvar é a fé em Jesus Cristo. Mas as obras é uma coisa que Deus se agrada muito. Deus se agrada muito de pessoas quando você ajuda o seu próximo. Quando você se compadece do seu próximo. A Dona Alice tem isso tanto com os animais quanto com as pessoas. Isso é uma coisa que ela é um exemplo para muita gente. Nesse sentido. Entendeu, amados? Então, queridos e amados irmãos, para a gente ir caminhando para a conclusão, Jesus começa a se revelar para essa mulher. E ali, quando ela percebe com quem ela está falando, sabe o que essa mulher fez, irmãos? Só para a gente fechar aqui com chave de ouro. Ela deixou o cântaro. Sabe o que é o cântaro? Que ela usava para pegar água. Aquela água limitada, aquela água cansada que ela pegava todo dia. Ela jogou aquele cântaro fora e foi para a cidade anunciar Jesus. Ela começou a dizer, gente, começou a falar para o povo dela, para o povo de Samaria, gente, eu conheci um homem que sabe da minha vida toda. Eu conheci um homem terrível, é profeta. Vocês têm que conhecer. Porque, irmãos, quem é salvo quer salvar. Eu peço até perdão aos irmãos aí do Colina das Árvores. Pelos excessos meus e de Rodrigo. Eu e Rodrigo, quando se converteu, irmãos, a sede é tão grande, a alegria é tão grande. Rodrigo já chegou aí falar de Jesus de madrugada na casa do povo. Eu lembro que foi na casa de Anderson Merenda, Roger. Ele foi de madrugada, Anderson quase que mata ele. Porque quando você tá cheio... Irmãos, Roger, se você vai num restaurante e você gosta do atendimento, você não chega pra Mega e diz, pô, Mega, você tem que conhecer, aquele restaurante é bom demais, aquela praia é boa demais, aquele shopping é bom demais. Poxa, como é que eu não vou compartilhar de Jesus Cristo se ele tem feito maravilhas na minha vida? Como é que eu vou me calar? Então a gente cometeu até alguns excessos, eu e meu irmão, a gente enlouqueceu com Jesus, no bom sentido, né? A gente estava tão feliz, a gente estava sentindo a presença, que às vezes a gente se empolga, é normal do novo convertido, né? Meu irmão, infelizmente, veio a se afastar, mas eu ainda creio no seu retorno. Vamos orar por ele agora no final. Entendeu, queridos? Então essa mulher estava assim, ela estava cheia de Deus. Ela saiu para falar, porque quem é salvo quer salvar. Se eu estou vivendo uma coisa boa, eu quero que meus amigos vivam, eu quero que a minha comunidade também viva, eu quero que meus parentes também vivam. Então ela chegou, amados, e ela foi anunciar. E essa mulher que era desprezada, essa mulher que era humilhada, essa mulher que era conhecida como uma mulher qualquer, uma mulher de vários homens, ela agora é conhecida como uma missionária. Essa mulher começa a ser uma mulher de Deus. Essa mulher muda de conduta. Essa mulher vai anunciar. E uma multidão de samaritanos vem por causa do discurso dela. De uma mulher. Mulher já era discriminada nessa época. Samaritana piorou. E ainda por cima, pecadora, misericórdia. Essa mulher tinha tudo para travar. Mas ela anda. E a Bíblia diz que muitos samaritanos vêm até Jesus e creem em Jesus por intermédio dessa mulher. A ponto de, depois de conhecer Jesus, amados, depois de conhecer Jesus, os samaritanos disseram assim, olha, minha filha, a gente veio por causa das suas palavras, mas agora a gente crê nele mesmo. Não é mais por causa do que você falou, é porque a gente tem visto e vivido. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você não vai conhecer Jesus de ouvir falar. Você não vai conhecer Jesus pela minha experiência ou pela experiência do outro. Eu profetizo que você vai ter a sua própria experiência. Eu profetizo que Deus vai se revelar para você. Ainda por esses dias, Roger, eu não vou citar o nome para não ser antiética. E eu não pedi autorização a essa pessoa, Roger e Mega. Mas uma pessoa do Colina que vocês conhecem, por esses dias me ligou e me disse que teve uma experiência linda com Deus em casa. De chorar, de se emocionar, de se arrepender. E eu fiquei muito feliz. Porque é Deus que está fazendo. Então, amados, você vai ter a sua própria experiência. Pare de beber de qualquer água. Pare de beber de água que não está te saciando. E venha para a verdadeira fonte, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Amo vocês. Fiquei muito feliz com as participações de hoje. Dona Alice, Roger, Mega, Missionária Liz, os irmãos de Açu. Deus abençoe a todos que adentraram.
Vamos orar agora, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar por Rodrigo também, aproveitando que aqui estão alguns amigos deles. Amém? Vamos orar pelas nossas famílias. Meu Deus e meu Pai, meu amigo, meu querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, por essa live, que não é minha, que não é de homens, essa obra não é do homem, essa obra é do céu. E eu te louvo por ser participante dessa graça. Eu te louvo por o Senhor ter nos feito instrumentos da tua vontade. Meu Pai, nessa hora eu quero te agradecer pela vida dos meus amigos de infância, pelo qual eu tenho um carinho especial, eu tenho um amor especial. Eu sempre tenho te pedido que visite o Colina e eu tenho certeza que tem avivamento para o Colina, meu Pai. Tem avivamento sobre a vida de Mega, sobre a vida de Roger, sobre a vida de todos aqueles com os quais eu convivi ali. E para todos aqueles também que eu não convivi, mas que são ali, meu Pai. Eu creio em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pela vida de Rodrigo. Meu Pai, assim como Davi foi o último a sentar na mesa, talvez ele vinha ser o último a sentar na mesa do banquete, mas eu creio que o Senhor escolheu ele. Ele é meu pai na fé, Senhor. Com ele eu aprendi tantas coisas do Senhor. E eu não aceito, Pai, ver Rodrigo nessa situação. Eu não aceito ver Rodrigo nessa situação de humilhação, de vergonha. Mas eu creio, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu creio, meu Pai, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E eu creio que em lugar de vergonha o Senhor tem dupla honra. Meu Pai, visita as famílias, visita a família Pacheco, aí representada por Dona Alice, abençoa, salva, opera maravilhas, abençoa a vida de Rogério, sua irmã, sua mãe, sua família, abençoa a vida de Mega, sua irmã, seu pai, sua família, meu Pai, seu caminho, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, um encontro contigo especial para cada vida aqui presente, meu Pai, para suas famílias. Meu Pai, é tempo de salvação, é tempo de mudança. É tempo de nos aproximarmos de ti, porque o fim está próximo. O fim de todas as coisas está perto. E nós precisamos, meu Pai, se achegar a ti. Porque a tua palavra diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei para vós. Meu Pai, é o meu pedido, avivamento. Meu Pai, é hora de avivamento. Meu Pai, é hora do povo te conhecer. Meu Pai, é hora, meu Pai, de nós sabermos quão grande o Senhor é, quão bom o Senhor é. E a tua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Toda a honra, toda a glória pertence a ti. O Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor é fiel. E nós te louvamos. Abençoa, meu Pai, o fim de semana nosso ainda, esse restinho de fim de semana. Abençoa os pais que estão sendo homenageados amanhã. Abençoa a vida do meu pai, Senhor. Abençoa os pais aqui, meu Pai, de cada família representada. Que venha ter vida, venha ter saúde, venha ter salvação. É o que nós te pedimos, e principalmente ao Senhor, o melhor dos pais. Como não vai ter live amanhã, desde já, a minha homenagem para o Senhor, o primeiro dos pais, o melhor dos pais, o exemplo de pai, é o Senhor, Pai. O Senhor tem sido um pai maravilhoso para mim, e por isso eu te louvo, e por isso eu te exalto. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe Chapecó, Liz. Se deixar, a gente fica e vira vigília. Aí a gente só termina no outro dia. E meu celular não vai aguentar esse negócio, né? Então Deus abençoe, queridos. Muito bom ver vocês. Muito bom, Roger. Muito bom, Mega. Muito bom, Dona Alice. Muito bom, Liz. Muito bom, irmãos. Viu? Estar com vocês. Estamos em oração, estamos juntos. Crendo que em breve estaremos todos no céu com Jesus. Amém? Fica na paz.